Eu quero compartilhar com vocês um momento da palavra de Deus registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. O texto diz assim: E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 ia com ele. Quem eram os 12? Eram os 12 apóstolos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, coisa maravilhosa, né? Ele assinava até por Herodes e a esposa dele seguia Jesus. E Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se depois que não tinha pois que não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Mas deixa-me dar uma paradinha aqui, depois nós vamos continuar o verso 11. Quando Jesus fala em parábola, muitas pessoas não sabem o que é uma parábola. Uma parábola, ela é uma história ou uma história que se conta para poder comparar as coisas do reino de Deus. Então a parábola é uma história terrena com um significado celestial. Jesus faz muitas comparações em parábolas, em metáforas. E aqui está uma das parábolas, das mais simples, porque Jesus, inclusive, por falta deles entenderem o que Jesus tinha falado, ele explica o que é a parábola. Primeiro ele diz: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada é uma semente que cai no nosso coração e ela pode brotar de diversas maneiras. Nós somos a terra. Tanto é que quando Deus criou o homem, ele criou o homem do pó da terra. Nós somos terra e vamos voltar a ela um dia, se Jesus não voltar antes para nos levar para a sua glória, né? Jesus diz: Essa é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Vamos seguir o verso. Vamos seguir em frente. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Jesus compara que as pessoas que estão à beira do caminho, aquela semente que cai à beira do caminho, ele diz: vem o diabo e tira-lhes do coração. São o que acontece com muitas pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, elas se emocionam. E elas creem por alguns momentos, mas depois elas chegam em casa ou com os amigos, e os amigos dizem: deixa para lá, você vai virar crente agora, você agora resolveu mudar de religião. Todos esse tipo de coisas acontecem com muitas pessoas. E essas pessoas são usadas pelo diabo. E tira-lhe então a palavra do coração, para que elas, não crendo, elas se salvem.
Esta é a realidade das que caíram à beira do caminho, semente que caiu à beira do caminho. Jesus mostra dizendo que a pessoa crê por um pouquinho de tempo e depois ela é tirada dela através de uma série de coisas que acontecem no dia a dia, a pessoa abandona. Vejamos a próxima. E os que estão sobre as que estão sobre a pedra, caem sobre as pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Queridos, eu não sei se você já viu alguma semente entre pedras. Ela chega inclusive a brotar, mas ela não consegue penetrar raízes. É o que acontece com muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não se enraizam no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes ela tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ela medita de dia e de noite. Ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo que ela faz prospera. Veja, Jesus faz uma outra, isso é o tipo de uma metáfora, que Jesus fala mais uma vez mostrando que é preciso que ela tenha raízes, é preciso que ela receba a umidade. E uma semente que cai entre as pedras, ela não consegue penetrar raízes. E o que significa as raízes para quem conhece a palavra de Deus? É exatamente o estudo da palavra, é a penetração, é procurar conhecer no seu dia a dia, procurar conhecer qual é a vontade de Deus e procurar praticar a vontade de Deus. Então as pessoas vão se enraizando. Na medida que a gente ouve a pregação do Evangelho, a pregação genuína, eu não estou me referindo a coisas que a gente ouve por aí, que eu não aconselho, mas ouvir o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho, ele penetra de uma maneira que vai criando raízes, como uma árvore que cria raízes, uma planta que cria raízes e se firma. Então, Jesus compara dizendo que a que caiu entre as pedras, ela não consegue ter raízes, e apenas por que crê por algum tempo. E no tempo da tentação ela se desvia, isto é, quando vem a chuva, quando vem a enxurrada, quando vem o sol quente, ela acaba, seria um tipo de tentação, ela não resiste e acaba morrendo, e acaba se desviando, e não consegue penetrar as suas raízes sobre a terra. Então, a semente da palavra de Deus, ela é pura. A terra que é diferente. A terra é diferente. A palavra de Deus é a semente, e a semente não é ruim, a semente é ótima. O problema é o tipo de terra que ela cai, o tipo de pessoa, o tipo de entendimento que a pessoa procura ter da palavra de Deus. Próximo, vamos ver o próximo. E o que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas de deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Eu não sei se vocês já observaram, quando a gente planta uma semente. Eu já morei, quando criança, no interior de São Paulo. Meus pais eram lavradores. E se a gente não tirasse as ervas daninhas, se a gente não carpinasse, se a gente não limpasse aquilo que se plantava, ela ficava sufocada pelo mato e ela acabava não dando fruto com perfeição. É exatamente isso que Jesus falou. Ela caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riqueza e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Quais são a erva daninha que cresce junto com essa semente para que ela não dê fruto?
exatamente os cuidados, riquezas da vida, deleites desta vida. A pessoa quer andar com o pé no caminho de Deus e um pé no caminho do inimigo. Esta é a pura verdade. Portanto, nós precisamos ou entramos no barco de Jesus e ficamos firmes com Jesus, ou então ficamos com um pé num barco e outro pé no outro. E um barco vai para um lado, outro barco vai para o outro. No fim, você acaba caindo. É o que acontece quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus entre os espinhos. Então, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os deleites e riquezas desta vida e não dão fruto com perfeição. Eu me lembro que quando a gente tinha, por exemplo, uma plantação de milho, por exemplo, e deixava o milho crescer, se o milho, quando eu tivesse da altura de um palmo, meus pais iam e carpinavam toda aquela erva daninha que estava ao redor, que era para ele poder crescer seguro, senão as ervas daninhas tomavam conta e crescia um milho pequeno, dava umas espiguinhas que nós chamávamos de restolho. Aquelas espiguinhas que tinha 4, 5 caroços de milho, não dava fruto. Agora, quando elas eram bem carpinadas à volta, colocava a terra do lado, ela crescia e dava aquelas espigas bonitas de milho. Então, é isso que Jesus está mostrando, que nós precisamos não deixar que os espinhos nos sufoquem, não deixar que os cuidados e riquezas e deleites da vida eles venham nos sufocar, para que de maneira não venhamos dar frutos com perfeição. Próxima semente. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. É aquilo que eu acabei de falar do Salmo de número 1, né? A árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual recebe água, dá o seu fruto na estação certa, tudo que ela faz prospera. Então, a semente que caiu em boa terra, ela dá muito fruto, 100 por 1, ela produz muito, e é uma terra fértil, uma terra bem preparada, onde ela tem os seus devidos estercos, onde tem quem cuida, que é o próprio Espírito Santo que cuida da nossa fé. Portanto, nós precisamos ser uma terra receptiva à semente da palavra de Deus. A semente da palavra de Deus não é diferente, ela é boa. A semente era boa que caiu entre os espinhos, a semente que caiu à beira do caminho também é uma semente boa, não puderam produzir bons frutos. Por quê? Por causa dos cuidados deste mundo. Por causa as pessoas não conseguiram penetrar suas raízes na palavra de Deus, ter um conhecimento bom para poder, nos momentos de dificuldade, dizer: eu creio naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas em Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da minha vida. Na medida que nós fazemos isso, queridos, nós podemos dizer que somos felizes, porque Deus promete nos abençoar de uma maneira toda especial. Então, a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos ela penetrar no nosso coração, um coração honesto, um coração simples, um coração puro, um coração que confia plenamente em Deus, ele dá fruto com perseverança. É uma pessoa abençoada. Ele não só recebe as bênçãos de Deus para si, mas ele dá fruto, inclusive, para aquelas pessoas que estão ao redor dele. Ele é uma pessoa que, aonde ele chega, as pessoas gostam da presença dessa pessoa, gostam de ouvir a sua sinceridade, o seu modo de viver. Gostaria também, Dudu, que você colocasse Hebreus capítulo 13, no verso 5. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 13, 5. Sejam os vossos costumes sem avareza.
contentando-vos com o que tendes, porque Jesus disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, a semente que cai em boa terra é aquela que confia na promessa de Deus. Jesus prometeu não nos deixar, não nos desamparar. E para isso precisamos ter uma vida sem avareza. Para isso precisamos contentarmos com aquilo que nós temos, levar a vida naquilo que nós podemos viver. Eu me lembro que eu cheguei a conhecer pessoas que ganhavam um salário bem ínfimo, um salário pequeno, mas Deus não permitia que lhes faltasse nada na sua casa. Tinha tudo com abundância. E Deus é tão bom que as suas promessas, elas estão em pé para todos aqueles que confiam nele. Ele promete suprir todas as nossas necessidades, e se a promessa dele é de Deus, ele cumpre, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Então veja, Deus tem prazer em nos abençoar. E quando a semente cai e nós deixamos que o nosso coração seja uma boa terra, ela penetra de tal maneira que a gente, todas as vezes que está vivendo o dia a dia, quando vem a tentação, nós lembramos da palavra de Deus, lembramos daquilo que está escrito, porque a semente já penetrou na terra, criou raízes. Então o Evangelho, quando nós passamos a conhecer bem a palavra de Deus, ela é o tipo de uma árvore que tem muitas raízes, está firmada. Jesus fez uma outra parábola dizendo que certa pessoa, ele construiu a sua casa sobre a areia, veio os ventos, veio as tempestades e levou aquela casa, foi destruída. E ele fala que aquele homem fiel, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Isto é, ele construiu sobre a firmeza da palavra de Deus. A palavra de Deus é base. A palavra de Deus é a base. Quando nós nos firmamos na palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, nós não deixamos nos ser levados por qualquer tipo de doutrina de homens, doutrinas que nos levam a se desviar da palavra de Deus. Por isso é preciso conhecer a palavra de Deus. Na medida que a gente lê, na medida que a gente ouve a pregação do Evangelho. Eu estou falando em pregação do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho são as boas novas que Deus enviou através de Jesus Cristo para nos salvar. O Evangelho da salvação. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que salva. E os demais benefícios que Deus tem para nós, eles vêm juntamente com a salvação. Mas a primeira coisa que a pessoa precisa ter na vida é a salvação da sua alma. Sentir-se que a palavra de Deus penetrou em seu coração e ela cria raízes. Ela tem segurança de que quando Jesus voltar, ela vai subir com Jesus Cristo. Então ela não é o tipo da semente que caiu nem na beira do caminho, nem entre os espinhos, nem nas pedras. Mas é a semente que caiu numa terra boa, uma terra onde a pessoa ouviu a palavra de Deus, creu e procurou obedecer a palavra do Senhor. E aí está a oportunidade para todos quantos me ouvem, permitir que você seja uma boa terra, para que a palavra de Deus ela caia de uma maneira gostosa na sua vida e você possa produzir muitos frutos. Se você está me ouvindo nesse momento, você pode abrir o seu coração e dizer: eu quero ser essa boa terra. Senhor, permita que a tua palavra venha penetrar o meu coração e eu possa viver para ti. Agora, se você ainda não colocou a tua vida nas mãos de Deus, eu gostaria de convidar você a colocá-la. Se você deseja entregar os seus caminhos nas mãos de Deus e permitir que a sua vida, o seu corpo físico, o seu coração, o seu cérebro, a sua vida seja uma boa terra, a semente vai cair e vai produzir muito fruto bom na sua vida. Se você deseja fazer isso,
ainda não fez nunca, isso significa eu aceito o plano que Deus estabeleceu, que é Jesus Cristo como meu Salvador. Diga comigo nesse momento: Senhor Jesus, neste momento eu quero ser uma boa terra. Senhor, permite que a tua palavra possa germinar de uma maneira boa na minha vida e eu possa viver para ti até que um dia o Senhor venha nos levar para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo e fez isso de todo o seu coração, você é uma boa terra, onde a semente vai produzir muitos bons frutos na sua vida. Quero lembrar a você, querido, que hoje é um dia que nós praticamos também a ceia do Senhor aqui, onde eu estou pregando para você, através da tela, onde você está na sua casa. Você pode estar à distância, você pode estar agora no Japão, você pode estar na Suíça, você pode estar em qualquer lugar do globo. Mas se você deseja participar da ceia do Senhor, nós vamos participar juntos agora. O apóstolo Paulo entendeu tão bem o sacrifício de Jesus que diz: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Depois que eles comeram do pão, Jesus pegou o cálice de vinho e disse: este cálice também é o símbolo de uma nova aliança, é o meu sangue que será derramado por vós. Esta aliança é a dispensação da graça que nós estamos vivendo agora. A lei já ficou para um povo do passado, mas hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça. E Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança com os homens, com aqueles que realmente creem e querem se tornar uma boa terra para que a semente da palavra de Deus venha fazer grande bênção ou prospera. A sua vida seja uma vida abençoada e feliz. Viva feliz com aquilo que você tem. Não almeje coisas acima daquilo que você pode, mas viva feliz com aquilo que Deus promete suprir todas as suas necessidades. Digo mais, nós vamos participar da ceia, e quando nós participamos do pão e do cálice, nós lembramos a morte de Jesus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos participar da ceia até que ele venha nos buscar, nos levar para a sua glória. E Jesus pode vir nos buscar ainda em vida, como nós estamos aqui hoje, ainda esta noite, ou este dia. Jesus pode vir nos buscar através da morte física, mas ele pode vir nos buscar também através do arrebatamento da igreja. O que é a igreja? A igreja são aquelas pessoas que saíram para fora do sistema mundano de vida. Porque quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ela se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Por isso, muitas coisas que nós dávamos tanto valor antes de conhecer Jesus, essas coisas muitas vezes perdem o valor, porque elas não eram agradáveis a Deus. Deus tira de nós aquilo que é desagradável a Deus. Portanto, se você deseja participar da ceia do Senhor, lembra que ao participar da ceia, você estará lembrando que Jesus Cristo pagou o preço que você não podia pagar, que eu não podia pagar. Ele pagou o preço de sangue lá na cruz do Calvário. E ele não somente pagou esse preço, ele morreu para pagar o preço. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele prometeu vir um dia para nos levar para a sua glória. Se você deseja participar conosco, pegue aí, aonde você estiver, uma partícula de pão pequena, não precisa ser grande. Pegue também um cálicezinho de vinho ou suco de uva e vamos juntos agradecer a Deus e participar desse momento. Você pode participar comigo, eu que estou pregando a palavra de Deus para você. Juntos podemos participar desse momento,
agradecendo a Deus porque Ele pagou o preço por nós, agradecendo a Deus porque Ele morreu na cruz, porque Ele foi sacrificado no nosso lugar. Sabe, quando Deus criou Adão e Eva e eles pecaram, eles se tornaram destituídos da glória de Deus. Deus podia ter exterminado Adão e Eva e feito um novo Adão, mas Ele resolveu resgatar toda a descendência de Adão através dos séculos que foram passando. Deus fez a promessa lá no próprio livro de Gênesis, capítulo 13, no verso 15, que Ele diz que Ele levantaria um varão que haveria de pisar na cabeça de Satanás. E esse varão é Jesus Cristo. Vamos juntos consagrar agora. Eu tenho aqui uma pequena partícula de pão. E tenho também um cálicezinho de suco de uva. Pode ser vinho mesmo, não tem importância. Vamos agradecer a Deus e vamos participar juntos? Se você está participando comigo, eu peço a você que feche os seus olhos agora. Eleva o teu pensamento a Deus. Nosso Pai, este momento é tão importante, Senhor, onde podemos participar da ceia do Senhor. Abençoa, Senhor, esses elementos. Permita que eles, ao tocar nos nossos lábios, eles sejam saúde para o nosso corpo físico, e seja vida para a nossa alma. Senhor, sabemos que esses elementos simbolizam o corpo de Jesus e o seu sangue derramado na cruz. Nós lembramos da sua morte ao participarmos desses elementos. Portanto, agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E você que vai participar comigo, coma do pão agora. Beba do cálice também. Você pode dar um glória a Deus? A palavra glória a Deus ou a palavra aleluia são palavras universais, das quais aqueles que creem glorificam ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvo, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único que nos dá segurança de vida eterna. Todas as demais pessoas que as pessoas muitas vezes creem, elas morreram, os seus ossos apodreceram na sepultura. Mas Jesus Cristo, Ele foi transformado. O seu corpo foi transformado num corpo celestial. Ele ressuscitou e Ele voltou. Conviveu com os homens durante 40 dias, comendo e muitas vezes se desintegrando e se integrando, mostrando como será a nossa vida no porvir. Depois, aos 40 dias depois da sua ressurreição, Ele subiu aos céus. Ele prometeu enviar o Espírito Santo 10 dias depois que Ele subiu. O Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos. E o Espírito Santo habita conosco até hoje, até que Jesus venha arrebatar a igreja. Deus te abençoe, você que tem ouvido esta pregação que eu fiz ao seu coração. Que você possa crer ser uma terra fértil e abençoada por Deus. Amém?